Viva, sejam muito bem-vindos. É filho de pai português e mãe chinesa. Nasceu em Macau, mas veio para Portugal com poucos meses de idade. Viveu uma infância marcada por dificuldades económicas, mas isso não o impediu de se tornar o nome maior da acupuntura e da medicina tradicional chinesa em Portugal. Nesta altura dá emprego a mais de 300 pessoas, tem cerca de 20 clínicas e é o presidente do polo da Universidade de Medicina Chinesa de Chengdu, em Lisboa, o único polo fora da China. O nosso convidado do TDM Entrevista é o Dr. Pedro Choi. Muito obrigado por estar connosco e por nos receber aqui em Lisboa. Eu que agradeço. É uma honra. Muito obrigado. Gostava de começar pelo princípio da sua história. Uma história que começa em Macau. Foi lá que os seus pais se conheceram, sim, naturalmente. A minha mãe era chinesa, o meu pai português. Apaixonaram-se, tiveram uma excelente relação de amor. Casaram, tiveram 4 filhos. Eu sou o segundo. E viemos para Portugal em 1960, portanto, na altura em que os militares estavam a ser chamados para Portugal, justamente para o continente, justamente porque a guerra colonial estava a iniciar-se nesse sentido. Nós viemos para Portugal, meu pai era um militar de baixa patente, e depois de Portugal nós ficámos a viver em Almeirim, e o meu pai foi fazer umas 5 comissões, ou seja, cerca de 10 anos de guerra em Angola, Moçambique, Guiné, etc. Tendo-nos deixado, naturalmente, não por vontade própria, mas ao cuidado da minha mãe. Portanto, uma chinesa com 4 filhos em Almeirim. Portanto, não falava português? Não falava português, falava cantonense, a minha mãe. Além disso, os portugueses da altura nunca tinham visto um chinês. De forma que nós éramos um bocado tipo extraterrestres para eles, no sentido em que, a cada altura, sobretudo a minha mãe, que ainda se vestia de uma forma tradicional chinesa e que usava calças, na altura, em 1960, as mulheres não usavam calças em Portugal. Às vezes as pessoas iam atrás dela só para a ver, só por nada, queriam vê-la. A história de vida da sua mãe é também peculiar, sui generis. Sem dúvida. Quer partilhá-la também connosco? Até porque a minha mãe, infelizmente, perdeu toda a família durante a invasão japonesa. E terá sido assim que ela terá chegado a Macau. Deveria ter 6 anos de idade e todas as guerras têm estas coisas, as famílias fogem, ela perdeu-se da família, nunca mais soube da sua própria família, foi adotada em Macau e cresceu em Macau até que aos 20 anos conheceu o meu pai e algum tempo depois estava a viver em Portugal. Muito bem, regressemos então a Almeirim e à sua infância e juventude. Não foi uma juventude fácil, foi marcada por dificuldades económicas. Começou a trabalhar muito cedo. Que recordações é que guarda desses tempos? Apesar de tudo, é assim, temos que pensar que Portugal na altura era um país muito pobre e que havia praticamente 2 tipos de pessoas. Havia uma classe média e havia muito pouco classe média. Havia os pobres e os que tinham, de facto, bastante. E depois há alguma classe média, pouca. E nós pertencíamos aos pobres, como assim? O meu pai era militar de baixa patente. Um militar de baixa patente ganha aquilo que ganhará um professor do ensino primário. Portanto, se nós pensarmos, mesmo ainda hoje, um professor do ensino primário sozinho a sustentar 6 pessoas, ele e mais 4, filhos e a esposa, seria muito difícil. Porque, como é evidente, a minha mãe não falava português, e tinha muito trabalho para tomar conta de 4 crianças, como é evidente. Portanto, ela não poderia trabalhar também. Nesse sentido, nós tivemos já algumas privações económicas, mas não foi nunca uma barreira para nós. O que nunca nos faltou foi a atenção da minha mãe e disciplina. O meu pai e a minha mãe, ambos, a minha mãe com a filosofia chinesa dela, do rigor, da honestidade, dos princípios de valorizar o conhecimento, de valorizar os mais velhos, valorizar os professores. Os nossos problemas culturais eram mais dessa natureza, era no sentido de que nós na escola mandávamos calar os colegas porque queríamos ouvir e eles achavam que nós estávamos a engraxar o professor. O que nós queríamos, na verdade, era ouvir e aprender, porque era essa a nossa obrigação. Nós sabíamos que o meu pai passava por coisas muito difíceis para nós podermos sequer ir para a escola, então a nossa obrigação ali era aprender. Agora, se fizessem barulho, nós não podíamos aprender, portanto nós ralhávamos com os colegas de turma
se eles fizessem barulho. Comecei a trabalhar cedo. Na altura era relativamente comum, não foi um trabalho a tempo inteiro. Digamos que a partir dos 13 anos eu comecei a trabalhar aos fins de semana e durante as férias no campo. A apanhar frutas, a fazer aqueles trabalhos normais do campo que se tem que fazer, apanhar tomate, que na altura era apanhado à mão, agora são coisas feitas maquinalmente, as vindimas, e na construção civil, a partir dos 13 anos. Isto porque sabia que não era fácil fazer um curso superior em Portugal. Eu já tinha vontade de ir para a medicina, nasci com vontade de ir para a medicina, não sei explicar porquê, desde criança que tinha vontade de curar, de tratar. E foi para a medicina, foi para Coimbra? Fui para Coimbra estudar medicina convencional. Estudou há alguns anos, mas não muito tempo depois acaba por optar pela medicina tradicional chinesa. Sem dúvida. No primeiro ano de medicina eu desiludi-me com a medicina convencional. Achei que a medicina convencional separava demasiado as diversas partes do homem e que via o homem como uma espécie de um carro avariado, uma máquina avariada, e queriam tratar a peça. E eu tinha a intuição de que o ser humano era um todo e que a gente não podia separá-lo, sobretudo não podia separar o mental do físico. E essa separação era muito facilmente feita num hospital. Eu, como sempre fui muito cedo consegui fazer o que queria, no primeiro ano da Faculdade de Medicina fui para o hospital, consegui trabalhar para o hospital. Como assim? Trabalhar não remunerado. Tratei de me tornar amigo de médicos recém-licenciados e pedi para me levarem para os bancos de urgência. E passava pelo menos metade das noites nos bancos de urgência dos hospitais. Demasiado cedo me apercebi da parte menos boa da medicina convencional. Como assim? A parte de que uma pessoa está com um problema gástrico, um problema de estômago, para toda a gente perceber, a gente vai tratar só o estômago, nem presta atenção ao resto, e uma pessoa está a sofrer de um joelho e é o joelho que se trata. Já agora, para pegar nesse exemplo, uma pessoa que lhe apareça com um problema de estômago, o Dr. Pedro Choi vai olhar para que outras partes? Para Bom, em primeiro lugar, a medicina chinesa é mesmo uma medicina global. A maior parte dos problemas de estômago para a medicina chinesa passam, e eventualmente não são a causa única, por uma diminuição de uma energia do baço. Mas pode ser uma diminuição de energia do rim, pode ser uma diminuição de energia do coração, pode ser uma alteração psicológica. Portanto, nós temos que fazer um interrogatório ao paciente para perceber porque é que ele sofre do estômago, em vez de lhe receitar qualquer coisa para aliviar os sintomas. E a partir do momento em que a gente perceba porque é que aquele paciente sofre do estômago, conseguimos tratar a causa e fazer com que ele, em vez de melhorar os sintomas, cure. E essa, no meu entender, é uma das grandes diferenças da abordagem da medicina chinesa para a medicina convencional. E nesse sentido, eu no primeiro ano desisti da medicina chinesa, da medicina convencional, mas continuei a estudar, porque sempre tive uma filosofia que, enquanto não sei a opção, a gente continua a fazer o que já está a fazer. Não havia nenhuma opção. Estudar medicina chinesa era uma impossibilidade na altura. Até que descobri que havia um curso na Universidade de Marselha, em França. Marselha é uma cidade geminada com Kunming, que é uma cidade relativamente perto de Macau, e havia um intercâmbio, e durante uns mais ou menos 20 anos funcionou um intercâmbio no ensino e também no ensino de medicina. E então havia um curso de medicina chinesa a funcionar na Universidade de Marselha e que exigia que nós tivéssemos concluído os 3 primeiros anos de medicina para nos podermos integrar. Podia ser médico ou ter-se pelo menos os 3 primeiros anos de medicina. Eu já tinha concluído o 4º ano. Quando descobri que o curso existia, não hesitei, fui inscrever-me e fiz tudo o que era possível para ir para lá estudar, e não foi nada fácil, justamente porque Portugal era um país pobre em comparação com a França. Estamos a falar dos princípios dos anos 80, portanto Portugal ainda não estava na Comunidade Europeia, os portugueses não eram bem-vindos. E os chineses? Bom, eu da altura de facto tenho dúvidas de o que é que eles me achavam, se achavam que era chinês ou que era português. Eu acho que tenho mais cara de chinês do que português, pelo menos para os europeus. E aqui na China as pessoas reparam rapidamente que eu sou europeu e na Europa as pessoas reparam rapidamente que eu sou chinês. De facto, é essa a razão. Aliás, tem um episódio muito engraçado, porque eu ia para a França de mota e este é quase anedótico, vi um alentejano na estrada. Como assim um alentejano na estrada? Eu ia de moto, numa estrada muito grande, e vi um homem com uma perna partida, sentado na estrada, a ver passar o trânsito vestido de samarra. E cheguei, parei, isto é em França, parei,
Saí da moto, tirei o capacete e disse: então, compadre, está a ver passar o trânsito? E ele respondeu em francês. Ou seja, no sentido em que ele ouviu e depois ficou muito assustado e muito admirado. Como é que eu sabia que ele era alentejano, como é que eu falava assim com um estilo alentejano, tinha cara de chinês e tinha ali chegado de moto, que não era nada típico e normal naquela altura em França. Nesse Era sentido. demasiada informação. Era demasiado, era a ponto de que aquilo foi tão estranho que ele até teve o reflexo de me responder em francês em vez de me responder em português. Ou seja, de facto, quando eu passava a fronteira francesa, eu tinha que me identificar e na altura havia a necessidade de mostrar que tínhamos dinheiro suficiente para estar lá. Durante o tempo que eu dissesse que ia ficar, tinha que mostrar um cartão de estudante e levava inclusive cartões dos professores do curso de medicina chinesa para que os polícias pudessem telefonar aos professores a confirmar que eu era um aluno, que não era um trabalhador clandestino que ia para lá trabalhar. Ou seja, eu tinha que ganhar dinheiro em Portugal em proporções acima daquilo que os portugueses conseguiam ganhar para conseguir estar para a França a passar assim. E isso consegui, porque eu desde criança sempre fui atraído por tudo que era oriental, o que é normal. Era ao meu lado chinês que eu fui à procura, comecei muito cedo a fazer Kung Fu, depois a fazer Karatê, depois Chegou a dar aulas, inclusivamente? Eu fui mestre de Karatê, foi isso que me deu, aliás ainda dou aulas de Karatê, à custa percebi que ser segurança era muito mais bem pago do que outras profissões físicas, e ainda por cima tinham compatibilidade de horário, porque, por exemplo, ser de segurança de uma discoteca tem compatibilidade de horários noturnos. Na altura havia muitos poucos, de forma que nós éramos muito mais bem pagos do que hoje, presumo eu, que não havia muitos. E como eu fui também campeão nacional de Karatê na altura, isso, como era estudante de Coimbra, o Jornal de Coimbra publicou, de certa forma trouxe uma certa notoriedade em termos de capacidade de bater, de lutar, e as pessoas respeitavam-me, e nesse sentido eu era um segurança respeitado, porque onde eu estava não havia problemas. Então as discotecas pagavam-me bem para eu trabalhar, mais tarde acabei por fazer segurança privada de entidades importantes de outros países, de trabalhos muito curtos, de curta duração, mas muito bem remunerados. Era isso que me permitia estudar em França. Algumas figuras públicas também? Algumas figuras públicas que não posso revelar. Muito bem. Com o canudo na mão, como é que foi depois abrir uma clínica de medicina tradicional chinesa em Portugal, na altura em que isso aconteceu? Já foi nos anos 80. Sim. Ainda assim, era um universo bastante distante. Abri a primeira clínica em Coimbra. E em Coimbra intencionalmente, porque era lá que eu era conhecido, era lá que eu ensinava Karatê. E os meus 2 primeiros anos de trabalho, eu tive que sustentar a clínica, ou seja, tinha que trabalhar noutras coisas, nomeadamente a ensinar Karatê e a fazer segurança, para ganhar dinheiro para pagar a renda da clínica, porque ela não dava lucro. Isto porquê? Porque ninguém sabia o que era a acupuntura ou a medicina chinesa. Eu lembro que o meu primeiro dia de trabalho, no dia em que eu abri a clínica, o que eu fiz foi marcar a entrevista com todos os jornalistas que existiam em Coimbra. Fiz uma lista e fui visitá-los todos. Marquei hora e chegava e dizia: olha, venho dizer que sou o primeiro acupuntor de Coimbra. E a primeira pergunta que toda a gente fazia: o que é isso? E então eu tinha que explicar o que é. E foi um pontapé de saída também. Aliás, houve um que pareceu ter entendido e que me disse: que interessante, então onde é que põe as agulhas? Peço desculpa, então onde é que põe as abelhas? Ele percebeu que eu era apicultor. Ou seja, seria uma coisa, para todos os efeitos, não deixaria de ser interessante, porque era um apicultor dentro de uma cidade. Era essa a curiosidade. Ia doer mais do que a acupuntura? Ia doer mais do que a acupuntura, sem dúvida. De qualquer das formas, era para dizer que ninguém sabia o que era a acupuntura. Ainda me lembro de ter sido convidado para falar num congresso em França sobre a situação da medicina chinesa em Portugal, porque a medicina chinesa em França começou muito mais cedo. E lembro de ter contado uma história, uma anedota, que foi a anedota no congresso. Eles perguntaram como é que é a situação da medicina chinesa e da acupuntura em Portugal. E eu disse: olha, vou-vos contar, os chineses são muito metafóricos, então eu vou fazer uma metáfora, e a metáfora é vou-vos contar uma história, e depois vocês tiram as vossas conclusões. A história é assim: um empresário de calçado enviou 2 prospectores de mercado a um país africano para saber se devia instalar lá ou não.
Os dois queriam ser muito reconhecidos pelo patrão e mandar uma resposta muito rápida. Então chegaram e muito pouco tempo depois mandam os dois um fax, chega quase em simultâneo. E um dizia, patrão, desista, aqui ninguém usa sapatos. E outro dizia, patrão, condições extraordinárias, está tudo descalço. Portanto, esta era a situação da acupuntura em Portugal. Bom, eu achei que estava tudo descalço. Ou seja, que haveria a necessidade de informar as pessoas do que é esta profissão de saúde e a partir daí criar um mercado, no sentido de fazer com que as pessoas tivessem necessidade de recorrer à medicina chinesa. Hoje em dia a medicina chinesa é altamente reconhecida em Portugal. É provavelmente o país da Europa que tem mais reconhecimento. Aliás, é o único país da Europa onde a medicina chinesa está legalizada como profissão de saúde de ensino superior. Trabalho também que comecei há 28 anos a fazer um trabalho de luta política, no sentido de ir com regularidade, falar com a Assembleia da República, falar com os ministros da Saúde, com os secretários de Estado da Saúde, a explicar o que é a medicina chinesa, a explicar da necessidade de se fazer uma regulamentação, de se fazer uma lei, com vários motivos. Um deles, promover o bom ensino, outro, impedir que pessoas sem nenhuma formação exercessem, porque isso acontece em qualquer profissão que dê lucro. Isso ao nível da legislação, mas em termos de aceitação no seio da comunidade científica, em termos de aceitação do cidadão comum, como é que avalia o estado atual da medicina tradicional chinesa em Portugal? Bom, a população tem uma apetência muito grande para a medicina chinesa. Aliás, eu sou uma presença muito frequente em televisão, justamente porque a televisão entende que eu trago audiências. E é a medicina chinesa, para todos os efeitos. Ou seja, o que eu vou lá fazer é falar de medicina chinesa. Explicar aos portugueses como é que a medicina chinesa vê esta e aquela doença, como é que a medicina chinesa trata esta ou aquela doença, ensinar-lhes pequenas coisas que eles possam fazer para se tratar a si próprios, como, por exemplo, estimular alguns pontos da acupuntura para tratar as enxaquecas, ou tomar gengibre numa constipação, coisas dessa natureza. E além de, como é evidente, lhes dizer que é possível tratar a maior parte das doenças recorrendo a métodos 100% naturais, como seja a medicina chinesa, a acupuntura e fitoterapia chinesa. Já agora, e não querendo uma consulta grátis, mas uma pessoa que tenha uma ligeira dor de cabeça... Estimular um ponto situado aqui na mão, e é o ponto número 4 do meridiano do intestino grosso. Com uma agulha seria muito mais eficaz, mas se nós fizermos pressão com o dedo, a dor de cabeça também desaparece. Mas isso é para tratar uma dor de cabeça pequenina, mas se quisermos pensar numa dor de cabeça grande, grave e recorrente, como seja a enxaqueca, a medicina chinesa consegue curar as enxaquecas, enquanto que a medicina convencional, as pessoas têm dores de cabeça para o resto da vida. Quando têm enxaquecas, já sabem que contam com enxaquecas para a vida toda. Enquanto com a medicina chinesa é possível curar, porque é possível determinar qual é a causa da dor de cabeça para aquele indivíduo, porque a causa varia de pessoa para pessoa, e a partir daí, corrigindo aquilo que está desarranjado no organismo do indivíduo, fazer com que ele fique sem dores, fique sem doença. É um defensor da integração da medicina tradicional chinesa no Serviço Nacional de Saúde e está, nesta altura, inclusivamente, a preparar uma petição nesse sentido. Bom, neste momento nós começámos uma petição há 2 meses, que tem decorrido para já só online, e esta petição online já está com cerca de 15.000 assinaturas, o que é muito para uma petição online. Eu fiz várias petições a favor da regulamentação da acupuntura da medicina chinesa. A maior que nós conseguimos foi há um ano atrás, há 2 anos atrás, que tinha por objetivo isentar a acupuntura de IVA. Porque é uma profissão de saúde de ensino superior e as profissões de saúde de ensino superior não liquidam IVA, ou seja, é um ónus a mais de 23% para o paciente, que não tinha lógica, e conseguimos que 128.000 pessoas assinassem e conseguimos que a Assembleia da República aprovasse sem nenhum voto contra uma lei que isenta a acupuntura e a medicina chinesa de IVA. Mas quer ir agora mais longe com esta petição? Sim, nós queremos... Esta petição é para integrar a acupuntura e a medicina chinesa no Serviço Nacional de Saúde. Por isso, nós queremos demonstrar ao poder político que esta nossa intenção tem um apoio muito grande por parte da população portuguesa
e por isso decidimos que vamos bater o recorde das petições. Já soubemos que o recorde das petições é 258 mil assinaturas, nós temos intenção de conseguir pelo menos 300 mil assinaturas, estamos preparados para isso e não há razão para não conseguirmos. Se da outra vez, por uma questão menor para a população, que era não pagar IVA, conseguimos 128 mil assinaturas, é um pouco mais do dobro. Portanto, é só fazer mais ou menos o mesmo esforço para chegar às 300 mil. Porque as pessoas querem ter acesso à medicina chinesa, e eu trato muita gente, já tratei centenas de milhares de pessoas, estou a falar a sério, em Portugal já tratei mesmo centenas de milhares de pessoas na totalidade das minhas 20 clínicas, é uma medicina feita pela privada. Uma consulta comigo é muito caro, eu cobro 165 euros por uma consulta. E tenho uma lista de espera de 6 meses. Portanto, o que seria se nós pudéssemos fazer medicina chinesa no Serviço Nacional de Saúde. Sem dúvida nenhuma, e depois tem outra vertente, que é a vertente do interesse para o Estado. Como assim do interesse para o Estado? Bom, eu desde há muitos anos que tenho dito aos políticos, deputados e outros, que se a medicina chinesa fosse feita no Serviço Nacional de Saúde, ela sairia muito mais barata do que comparticipar qualquer medicamento. Só há alguns anos atrás é que percebi que isso era um motivo para ela não ser integrada, porque é isso que despoleta, de certa forma, a oposição das forças do poder instalado. Estou a falar da indústria farmacêutica, que é um poder instalado muito forte, como é evidente, e cada um luta por manter o seu lobby, o que é natural. É natural que eles não queiram que as pessoas deixem de precisar de medicamentos. Repare, o que é que custaria o trabalho do acupuntor? O mesmo de um enfermeiro ou de um médico, que não é grande coisa, pensando bem, um enfermeiro e um médico em Portugal, num hospital, ganham qualquer coisa à volta de 2.000 euros. Os medicamentos chineses em Portugal são caros, e são caros por causa da legislação europeia. A legislação europeia não permite a entrada de medicamentos, de produtos para uso terapêutico em humanos já fabricados. Permite a entrada da matéria-prima. Eu penso que o objetivo é defender a indústria farmacêutica europeia da indústria farmacêutica chinesa. Porque se a indústria farmacêutica chinesa tivesse acesso a vender diretamente em Portugal, a indústria farmacêutica europeia falia. Portanto, nesse sentido, eles criaram essa lei que não... Então, os produtos à base de ervas que existem à venda em Portugal ou na Europa são obrigatoriamente fabricados num laboratório farmacêutico europeu. Ou seja, esse laboratório farmacêutico compra as ervas à China e depois transforma-as em gotas e cápsulas em Portugal. Estou seriamente convencido que se a medicina chinesa entrar para o Serviço Nacional de Saúde, é muito fácil para o Estado português fazer um acordo com o Estado chinês e trazer esses medicamentos diretamente da China. Toda a gente em Macau sabe o quão barato são os medicamentos tradicionais, as pílulas à base de ervas chinesas na China. Ou seja, dar esse medicamento no hospital a qualquer pessoa iria sair muito mais barato do que comparticipar qualquer medicamento. Por outro lado, a medicina chinesa é altamente eficaz em doenças crónicas. Há pouco falei de enxaquecas, uma doença crónica, reumatismos, outra doença crónica. Na prevenção e tratamento da diabetes e nas doenças autoimunes, nas asmas, alergias, são doenças com que as pessoas vivem a vida toda e para as quais tomam fármacos a vida toda. Uma pessoa começa a desencadear um reumatismo aos 20 anos, vai ter reumatismo a vida toda e vai tomar a vida toda medicamentos para o reumatismo. Medicamentos que ajudarão no reumatismo sem dúvida nenhuma, mas vão fazer mal a outros órgãos, ao estômago, ao tubo digestivo, ao fígado, ao sangue, e depois tem que tomar outros medicamentos para tratar as outras doenças. Ou seja, as doenças crónicas, de certa forma, é o maior gasto em saúde para o Estado. No fundo, o que me está a dizer é que a medicina tradicional chinesa é melhor do que a medicina convencional. Depende do quê? Estou a dizer que é melhor nas doenças crónicas, sem nenhuma dúvida. E é melhor a repor a saúde. A medicina convencional é melhor a tratar os sintomas. Ou seja, se uma pessoa tem uma enxaqueca,
o melhor tratamento é, sem dúvida nenhuma, na crise, um medicamento, um fármaco. Agora, esse fármaco não vai curar, vai aliviar o sintoma naquela altura. E o sintoma há de voltar mais tarde. Pela medicina chinesa, é possível perceber porque é que aquele indivíduo tem enxaquecas, corrigir o erro e, num período que pode levar 1 ano a 2 anos, fazer com que ele deixe de ter e que eventualmente deixe de ter para sempre enxaquecas. Isso, ou seja, estou a querer dizer, não estou a dizer que é melhor, nem que é pior, eu sou um defensor da integração e penso que estas duas medicinas devem trabalhar de mãos dadas. Existe algum modelo que possa servir de referência para aquilo que defende em termos de integração da medicina chinesa num sistema nacional de saúde? Se existe algum modelo, provavelmente noutro sítio do mundo, será a sua pergunta. Noutro país? Os hospitais chineses, há hospitais de medicina chinesa e hospitais de medicina convencional. A maior parte desses hospitais trabalham em cooperação. Por exemplo, o Hospital da Universidade de Chengdu, que é uma coisa descomunal. Ainda há pouco tempo esteve aqui o Sr. Reitor da Universidade de Chengdu e disse-me que eles faziam qualquer coisa como 12 milhões de consultas por ano. Milhões? É impressionante, absolutamente impressionante. Isso não acontece, de certeza, em Portugal inteiro. Aquilo é só um hospital de uma cidade média. E esse hospital está cheio de tecnologia de medicina convencional. Imagiologia, ressonância magnética, TAC. É um hospital com um nível superior aos bons hospitais portugueses. E na China essa integração já foi feita. No Japão também. É perfeitamente possível com que estas duas medicinas trabalhem de mãos dadas a bem do cidadão. E eu penso justamente que num futuro é muito provável que nos tenhamos que converter à escala planetária uma medicina que seja menos tóxica para o planeta. Também há esse problema. A medicina chinesa, o facto de nós tratarmos com agulhas e com ervas, não intoxica o planeta. Nós não nos lembramos, mas os seres humanos tomam todos os dias milhões de drogas, fármacos. E essas drogas saem para a água. Nós transpiramos-las, respiramos-las, urinamos-las e defecamos-las. E vão todas parar à água. E o planeta está a ficar intoxicado com os medicamentos também. Cedo, da mesma forma que fazemos controle dos plásticos, controle do fumo, cedo o mundo vai fazer controle do recurso aos medicamentos e temos que usar medicinas mais naturais, tal como é a medicina tradicional chinesa. O facto de haver aqui este polo da Universidade de Medicina Chinesa de Chengdu, aqui em Lisboa, polo do qual é presidente, é, na sua opinião, também um reflexo de que a medicina chinesa está a começar a expandir-se? Sem dúvida é um reflexo de que a medicina chinesa está a começar a expandir-se e eu penso que, de qualquer forma, o facto de Portugal ter conseguido fazer uma lei que reconhece a medicina chinesa como profissão de saúde de ensino superior é ainda mais importante e os países de expressão portuguesa estão a copiar, no sentido em que já nos foi pedido para copiar a lei. Angola está a pensar num projeto de lei, Cabo Verde informou-me que estão a terminar uma lei que vai também reconhecer a medicina chinesa já com o poder de profissões de saúde de ensino superior. E é mesmo provável que, de certa forma, este facto contagie o mundo. Nós gostaríamos até, um dia, de poder ensinar em inglês e, nesse sentido, de poder receber pessoas do mundo inteiro para aprender. Se houver essas alterações legislativas nos países que falam português, pondera fazer investimentos na lusofonia também? Aliás, eu já fui convidado para ensinar, sem expensas minhas, inglês, ou seja, sem investimento meu, no Brasil, em Angola, em Moçambique e em Cabo Verde. E considero seriamente a hipótese de criar algum tempo livre para poder fazer isso. Porque eu estudei medicina chinesa, estudei medicina por amor à prática. Na prática, eu há pouco disse que sou um profissional de saúde muito caro, mas não é por causa disso que eu faço medicina chinesa ou que faço medicina. Eu teria feito o mesmo esforço a trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde. Digo isto com convicção. Eu nasci com a convicção de que os seres humanos devem ter todos direito à saúde e à educação, de preferência gratuita ou quase gratuita. Uma questão de princípio de vida, ou seja, lutei por um ideal, o ideal da implementação da medicina chinesa em Portugal e na Europa e, talvez, quem sabe, nos PALOP,
e eventualmente no resto do mundo. E em Macau? Esse Já há é uma uma maior opinião. aceitação da medicina chinesa, mas também há mais concorrência. Sim, sim. Bom, não há razão nenhuma para eu ir ensinar para Macau. Macau está cheio de especialistas e de Mas ter uma gente clínica, por exemplo. muito competente. Ter uma clínica, à partida não me parece que fosse... Bom, aliás, eu estou convencido, pondo as coisas ao contrário, eu até estou convencido que teria grande sucesso a fazer acupuntura na China. E vou explicar porquê. Os chineses têm tanto medo da dor das agulhas quanto os portugueses. Só que a China nunca lidou com esse processo. Na China, as pessoas que recebem acupuntura são 2 ou 3%. Provavelmente menos do que a percentagem dos que recebem acupuntura na Europa. Toda a gente na China consome fitoterapia chinesa, medicamentos à base de ervas chinesas. Ou seja, eu diria que 100% da população recorre à medicina chinesa através da fitoterapia. A medicina chinesa é a fitoterapia e a acupuntura. Mas a China nunca lidou com o processo de como obter o mesmo efeito terapêutico sem fazer dor no paciente. Quando se estimula uma agulha e acupuntura, procura-se um pequeno reflexo que produz uma espécie de sensação elétrica quando se toca no ponto. Aquilo que nós chamamos a chegada do Qi. A forma como se procura pode produzir dor ou não. Eu, na Europa, tive que lidar com esse problema. Como assim? Se eu, na primeira sessão, fizesse doer a um doente, eu nunca mais voltava. Portanto, eu tive que inventar maneiras de lhe fazer acupuntura sem o magoar. Sem que ele sentisse dor. Sem que ele sentisse quase nada. E consegui. Aliás, eu já Essa fiz... é também parte do método Pedro Choi? Sim, de certa forma, é uma forma, e que para todos os efeitos também já ensinei, de certa forma já tenho experiência de o fazer na China, porque pela minha colaboração com Chengdu, quando vou lá, também vou para o hospital. E já percebi que os chineses apreciam ser picados por mim, justamente porque não sentem dor. Ou seja, se eu fosse exercer para a China, anunciaria uma acupuntura com uma versão europeia em que não dói. E tenho a certeza absoluta que iria conquistar uma grande quantidade de clientela. E ainda por cima iria ter resultado sem doer. Provavelmente teria também alguns conflitos, porque a dada altura alguém provavelmente me iria acusar de fugir à tradição ou qualquer coisa parecida. Tal como aqui não foi pacífico a entrada, a Ordem dos Médicos fez-me vários processos em tribunal, por burla, charlatanismo, publicidade enganosa. Publicidade enganosa, por exemplo, quando fiz um panfleto de divulgação em que dizia que a acupuntura era eficaz, segundo a Organização Mundial de Saúde, e citava as indicações da Organização Mundial de Saúde. Então fui acusado de publicidade enganosa por ter espalhado esse panfleto. E na prática as indicações que eu lá diziam eram as da Organização Mundial de Saúde. Felizmente ganhei esses processos todos, mas é só para dizer que não foi pacífico, no sentido de que instalar qualquer coisa que vem de novo, a medicina chinesa é muito antiga, mas para Portugal era muito nova, cria sempre conflitos, atritos e alguns problemas. A terminar, nasceu em Macau, volta a Macau com alguma regularidade. Como é que olha para o Macau dos dias de hoje? Bom, o Macau dos dias de hoje é muito diferente do que eu conhecia há muitos anos atrás. Conheceram os macaenses, no sentido em que transformou-se numa zona de um desenvolvimento brutal, em que a dada altura já não se nota aquela tradição portuguesa que lá existia, mas são os sinais do tempo, faz parte da evolução. É uma zona em grande desenvolvimento, em grande expansão, que cada ano está mais desenvolvida ainda. Portanto, eu já não vou há uns 8 anos, estou com isso, se for lá agora, já não vou reconhecer muita coisa, uma vez que seguramente já se construiu muito mais. Mas orgulho-me de ser natural de Macau, digo sempre que sou macaense, portanto, é a cidade onde nasci e trago-a no coração. Dr. Pedro Choi, muito obrigado por ter estado na entrevista. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.